distorções relevantes? Sim, já também esquece a parte de baixo. E a 3, são generalizadas. Pessoal, vamos retomar. Na mudança de slide aqui, por algum motivo eu fiquei com um problema técnico na caneta. A gente vai voltar agora para o slide, tá bom? Vamos voltar para o método das 4 perguntas. E coincidentemente eu falei para vocês que esse provavelmente é o slide mais importante da nossa aula. Então vamos com calma, que a gente vai entender muito bem isso aqui. E conforme for depois, a gente vai de novo, na próxima aula a gente fala de novo dele, se ficar muita dúvida, mas é muito simples, vocês vão ver que não vai ter mistério. Olha só. Quando vocês virem uma questão de auditoria independente das demonstrações contábeis relativas ao relatório do auditor independente propriamente dito, para definir qual vai ser o tipo de auditoria que vocês vão colocar como gabarito, vocês vão se fazer 4 perguntas. A primeira pergunta, há evidência de auditoria suficiente e adequada? É a primeira pergunta que vocês vão se fazer, né? Vem cá, mas o que está na questão aí? Está dizendo que há evidência de auditoria suficiente e adequada? Se estiver dizendo, ótimo. Se não estiver dizendo nada, é porque há evidência. Agora, pode ser que a banca diga que não há evidência, que o auditor não conseguiu obter evidências de auditoria suficientes e adequadas. Então, vamos facilitar aqui, ó. Pergunta número 1. Essa pergunta número 1 pode ter 2 respostas. Sim, há evidência de auditoria suficiente e adequada, e não há evidência de auditoria suficiente e adequada. Ok? Primeira pergunta. Eu costumo pintar aqui a pergunta para ficar mais fácil. Porque realmente esse esquema aqui não é um esquema... não fica um esquema bonito no final, é um esquema prático. Feito isso, ele se respondeu a segunda pergunta. Se há evidência, ele vai para a sua segunda pergunta. Segunda pergunta. Há distorções relevantes? Ou seja, eu já disse que há evidência de auditoria suficiente e adequada. Agora, se há evidência para eu chegar a uma conclusão, a segunda pergunta já é a minha conclusão. Há distorções relevantes? E essa pergunta também vai ser respondida com um sim ou com um não. E aí vamos nós de novo aqui pintar a segunda pergunta. A segunda pergunta, eu não coloquei aqui, vou escrever agora. Há distorções relevantes. O que são distorções relevantes? É a diferença entre o que deveria ser, daquilo com que é, e que, caso seja do conhecimento do usuário, vai poder mudar a sua opinião sobre essas demonstrações contábeis. Perfeito, vamos lá. Se não há distorções relevantes, observem, há evidência suficiente e adequada, mas não há distorções relevantes. Já fica fácil, já posso dizer aqui, que a opinião vai ser não modificada. Tranquilo, pessoal? Por quê? Porque na opinião não modificada, eu já estou dizendo que há evidência de auditoria, ou seja, eu tenho quase certeza de que não há distorções relevantes. Então eu não dou certeza absoluta porque é uma auditoria, eu trabalho por meio de testes de amostragem, e além disso, eu já estou dizendo que com base naquilo que eu encontrei nessas evidências,
suficientes e adequadas, não há distorções relevantes. E aí sim, eu vou dizer que a opinião é não modificada. Agora, e se há distorções relevantes? Ou seja, o sim para a segunda pergunta. Eu vou para a terceira pergunta. E a minha terceira pergunta é: são generalizadas? Pessoal, esse esquema, o auditor, na vida real, pode usar para montar o seu relatório. Agora, para vocês, onde é que vocês vão descobrir se há evidência, se há distorções, se são generalizadas? No enunciado da questão. O enunciado da própria questão vai dizer para a gente se há evidência, se há distorções. Isso tudo o enunciado vai trazer, ok? Caneta. Terceira, são generalizadas? 2 tipos de perguntas, sim ou não. Pessoal, nossas perguntas aqui são sempre sim ou não. A auditoria é um processo muito simples, muito objetivo. Então, pergunta, sim ou não. Pergunta, sim ou não. Há evidência suficiente e adequada? Sim. 2, há distorções relevantes? Sim. Essas distorções, 3, são generalizadas? Sim. Se há distorções e são generalizadas, são relevantes e generalizadas, a minha opinião vai ser adversa. Então lembra que eu falei para vocês agora há pouco no vídeo, olha, é a pior situação possível. Por que é a pior situação possível? Porque eu tenho evidência de que há distorções, elas são relevantes e elas são generalizadas. Professor, mas você não falou ainda sobre o que é essa generalização. Pessoal, é muito simples, prestem atenção. Distorções generalizadas são aquelas que prejudicam o conjunto das demonstrações contábeis. Então, quando a distorção é pontual, ela afeta apenas um item, apenas um pequeno tópico das demonstrações, é um pontinho aqui na DRE, no balanço patrimonial, eu digo que elas são não generalizadas, mas algumas distorções são tão graves que elas prejudicam o conjunto das demonstrações. Não salvo nada, porque a questão é tão séria que todo o conjunto fica prejudicado. Elas são generalizadas e é exatamente isso que a banca vai perguntar. Então eu tenho distorções, é sim para tudo. Há evidência, há distorções relevantes e são generalizadas. Tranquilo? Então pode ser que a banca facilite e pergunte: o auditor fulano de tal, realizando auditoria na empresa tal, encontrou evidência de auditoria de que há distorções relevantes e generalizadas. Precisa decorar isso? Não, não precisa. Ele vai fazer rapidinho o esquema no canto ali e vai lá, pergunta 1, há evidência? Sim. Aí já vai pro sim, já esquece a parte de baixo do esquema. Pergunta 2, há distorções relevantes? Sim, já também esquece a parte de baixo. E a 3, são generalizadas? Sim. Ele diz que a opinião é adversa. Agora vamos lá. E se elas forem relevantes, ou seja, sim para a pergunta 1, sim para a pergunta 2, mas na pergunta 3 elas não são generalizadas. Aí o auditor vai emitir uma opinião com ressalva. Ficou claro? Por quê? Porque elas não comprometem o conjunto das demonstrações. São distorções pontuais. Então essas distorções pontuais eu posso tratar apenas com uma ressalva. Eu não preciso condenar, né, no sentido figurado, as demonstrações contábeis da empresa com uma opinião adversa por causa de distorções que, embora sejam relevantes, não são generalizadas. Ficou claro? E a pergunta 4, professor? Não é o método das 4 perguntas? Sim, a pergunta 4 é lá para baixo. Nós já matamos aqui, 75% da prova. A pergunta 4, a gente vai ter que forçar um pouquinho aqui a barra, porque não é uma sequência lógica, né? Mas tá aqui, pergunta 4. A pergunta 4, ela está relacionada, também a resposta é sim ou não, né? Mas nesse caso aqui, vejam que a resposta da primeira pergunta é um não. Então, nesse caso, o auditor não tem evidência de auditoria. O auditor não pode dizer com algum grau de certeza, né, na verdade, ele não tem evidência de auditoria suficiente e apropriada. Mas nesse caso, vamos lá, professor,
está dizendo aqui que ele não tem evidência. O auditor pode simplesmente não realizar, não emitir uma opinião? Não. Porque quando ele foi contratado para fazer auditoria, ele se comprometeu a emitir uma opinião. Então ele vai ter que emitir uma opinião, ainda que ele não tenha evidências de auditoria apropriadas e suficientes. Se isso acontecer, aí ele vai para a quarta pergunta. Nessa quarta pergunta, ele vai se preocupar basicamente com o seguinte, vamos lá, eu não tenho evidência apropriada o suficiente, mas, pelo que eu estou vendo, de acordo com o meu julgamento profissional, eventuais distorções seriam relevantes e generalizadas? Pegaram essa parte? Então, olha só, eu não obtive evidência de auditoria. A resposta da primeira pergunta foi não. Não tem evidência de auditoria apropriada o suficiente. Agora, com base no que eu vi, com base na minha experiência, no meu julgamento profissional, eventuais distorções, nesse caso, no pouco que eu vi, seriam relevantes e generalizadas? Se eu chegar à conclusão de que não, pelo que eu estou vendo está tudo tranquilo, pelo que eu estou vendo nós não vamos ter problema, eu vou emitir uma opinião com ressalva. Então vejam, eu acredito, eu não tenho evidência, mas em compensação eu entendo que o que eu estou vendo aqui não seria tão grave. Por que eu não dou uma opinião não modificada? Porque eu não tenho evidência. Se eu não tenho evidência para dar o mínimo de segurança, né, fazer aquela seguração razoável, eu não posso dar uma opinião sem ressalva. Perdão, eu não posso dar uma opinião não modificada. Nesse caso, eu vou ter que dar uma opinião com ressalva. Agora, prestem bem atenção nesse ponto aqui, que aqui vai ser o diferencial para acertar as questões de abstenção de opinião. Olha só, eu digo que não há evidência de auditoria. Então eu, auditor, não tenho certeza, porque eu não tive evidência suficiente e apropriada para chegar à minha conclusão. Tudo bem. Mas pelo que eu estou vendo, embora eu não consiga dar essa certeza, pelo que eu estou vendo, eventuais distorções seriam relevantes e generalizadas. Se eu tivesse evidência de que as distorções são relevantes e generalizadas, eu daria uma opinião diversa, não é isso? Agora, imaginem se eu não tenho evidência e eu vou emitir uma opinião diversa. Não seria justo com a empresa. Se eu fiz um trabalho, não cheguei à evidência, eu não posso emitir uma opinião diversa. Então, nesse caso, eu não fico confortável para dar uma opinião com ressalva e eu vou dar uma abstenção de opinião. Tranquilo, pessoal? Esse aqui, então, é o nosso método das 4 perguntas. Com isso, vocês têm condições de responder a quaisquer questões de prova sobre o tipo de opinião. Ah, professor, mas teve um aqui que eu não consegui, porque foi um pouco diferente. Como eu disse para vocês, eu não monto as questões. Eu não posso montar a questão de prova porque eu sou professor. Agora, a base do que vem sendo perguntado é justamente isso que eu estou mostrando aqui. Os tipos de opinião que o auditor deve emitir nas demonstrações contábeis. Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente não perder a quarta pergunta, né? Vou colocar aqui, ó, julgamento profissional do auditor. São relevantes e generalizadas? Ok? Essa é a nossa quarta pergunta. Já que eu não obtive evidência de auditoria apropriada o suficiente, eu tenho que chegar a essa conclusão, né? De alguma maneira eu vou ter que emitir minha opinião, eu vou acabar indo para esse caminho, eu vou pelo caminho da abstenção de opinião. Ficou claro, pessoal? Pessoal, isso tudo dá para a gente colocar num quadro também. Vamos ver aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Vamos ver o quadro aqui que a gente montou. Isso aqui está na norma, tudo que autor põe em livro. É um quadro muito simples, é tudo que a gente falou anteriormente, só que a gente não está se perguntando, né? Mas vejam aqui, ó. Há distorções relevantes. Demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes. Tem uma caneta vermelha aqui, ó. Apresentam distorções relevantes não generalizadas. Se é relevante não generalizada,
é uma opinião com ressalva, ó. Não é isso? Foi exatamente o que a gente viu. Eu fiz a primeira pergunta, há distorções, ok. A segunda, há distorções relevantes, ok. São generalizadas ou não? Não são generalizadas, opinião com ressalva. É relevante e generalizada, opinião adversa. Ok? Agora, se eu não tenho evidência, olha aqui, ó, essa segunda parte, eu não tenho evidência de auditoria apropriada o suficiente. Aí eu vou para o julgamento profissional do auditor sobre a disseminação de possíveis efeitos, né, de possíveis distorções relevantes. Aí está aqui, ó. Se não generalizado, eu dou uma opinião com ressalva também. Aí lembra o que eu falei para vocês, eu não posso ser injusto com a empresa, já que eu não obtive evidência de auditoria apropriada o suficiente. Aí eu faço o quê? Eu me abstenho de emitir uma opinião. Professor, eu prefiro o quadro do que o seu método. Pega o quadro, decora e é contigo, tá bom? Essa é a melhor maneira que vocês entenderem. Eu acho mais fácil de explicar, porque senão se tudo escrito aqui vai ficar só na decoreba, né? Então eu acho mais fácil, melhor explicar do que por meio do método. Tá aqui, ó, voltando, ó, o método das 4 perguntas, tá? A gente pode criar um nome do método depois, tá? Quem quiser pode mandar sugestão. Vamos lá. E com isso, nós vamos para o último slide, antes dos exercícios. E nesse slide, nós vamos tratar do parágrafo de ênfase, que está na NBC-TA 706. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? A gente vai dedicar um slide para a NBC-TA 706 e um para a NBC-TA 706. Está aqui da 706. O que é o parágrafo de ênfase? O parágrafo de ênfase refere-se a um assunto apropriadamente apresentado nas demonstrações contábeis, ou seja, o assunto já está nas demonstrações contábeis. O que o auditor vai fazer aqui é dar uma ênfase a esse assunto. Então não é assunto novo, não é para complementar a sua conclusão, não é para colocar a sua opinião. Ele só quer dizer o seguinte: o usuário, você que lê o relatório, não lê as demonstrações, né? Você que leu só o relatório, eu quero dar ênfase para determinado assunto. Então tá aqui, ó. O assunto foi apropriadamente apresentado nas demonstrações e, de acordo com o julgamento do auditor, é tão importante para o entendimento do usuário que justifica que se chame a atenção para o assunto. Então, usuário, preste atenção que eu, como auditor, acho que isso para você é importante. Deve ser inserido imediatamente após o parágrafo de opinião com o título ênfase. Então tá lá o parágrafo de opinião. No parágrafo de opinião, o auditor vai dizer se é com ressalva, se a opinião dele é não modificada, se é adversa, se é abstenção. No parágrafo seguinte, ele vai dar ênfase, e aí ele vai dizer qual o tema que sugeriu para ele a ênfase, tá bom? Então, pessoal, essa foi a parte doutrinária e a parte normativa da nossa aula, né, a parte teórica. Vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo só para a gente se organizar e materializar essa mudança. E a partir de agora a gente vai resolver uma série de questões da FCC para poder massificar bem isso que a gente acabou de ver, tá bom? E eventualmente montar uns esqueminhas ali para poder facilitar a escolha da melhor alternativa, tá bom? Vamos dar aqui 10 minutos de intervalo e a gente já volta.